Shavuot Tov, boa semana para todos. Hoje é um dia muito especial, né? Eu acho que todos os Shabats são especiais para nós. Poder estudar a palavra do Eterno é um privilégio. Poder ensinar ainda é um privilégio ainda maior, né? É uma responsabilidade muito grande. E eu fico muito feliz de ver esses jovens, esses adolescentes, iniciando no caminho do Senhor, essa coisa linda passeando aqui no meio de nós. Para nós é uma alegria, uma bênção muito grande saber que o Eterno tem nos abençoado com tantas bênçãos, né? Eu acho que a melhor bênção que nós podemos ter é a presença de Deus e o convívio em família, né? Convívio em comunidade. Isso é impagável. Eu gostaria eu acho que hoje pela manhã eu já anunciei a vocês do que nós iríamos falar. O controlinho de passar o slide está aí? Nós vamos falar um pouco sobre a unicidade de Deus e sobre a teologia da Trindade, né? É um tema, vou esperar os irmãos lá se aquietarem um pouquinho. É um tema muito complexo e quando eu estava aqui, a gente estava cantando que sejam abertas as portas. A minha canção é a minha oração, e eu acho que o louvor tem que ser isso, né? A gente tem que ir orando e cantando ao mesmo tempo, louvando a palavra de Hashem, que sejam abertas as portas do amor, do entendimento, do carinho, da família, da comunhão, da união, do respeito, da fraternidade, da ajuda mútua, e que sejam fechadas as portas da ignorância, das falsas doutrinas, do medo, do egoísmo, do egocentrismo, do pecado, da iniquidade, que essas portas sejam fechadas e que sejam as portas da palavra do Eterno e da presença do Eterno no meio de nós. E aqui é uma das portas que eu gostaria que essa noite o Eterno fechasse, que é a porta da falsa doutrina, e que adentrasse dentro de nós as portas da verdadeira doutrina, que é da unicidade de Deus, né? Já de antemão, já antecipo, acho que está falhando o microfone, né? Oi. De antemão eu já antecipo para vocês que essa aqui é uma falsa doutrina, né? Unicidade de Deus é uma verdadeira compreensão bíblica e a Trindade é uma falsa doutrina. É uma falsa compreensão que foi transmitida ao longo dos séculos, e eu queria transmitir para que vocês compreendam o principal mandamento que Yeshua nos ensinou. Falar da unicidade de Deus é proclamar o principal mandamento, é proclamar que só existe um Deus sobre a face da terra. E o meu desejo aqui é que todos nós nos voltemos para a palavra de Hashem e deixemos de trás essas teologias tão antibíblicas, né? E a gente possa compreender o verdadeiro sentido da palavra de Hashem. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Eu peço que vocês orem comigo. Eterno, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui em mais iniciar de uma semana, nesse primeiro dia da semana, onde nós louvamos e exaltamos o teu nome. Para nós é um privilégio muito grande poder ver a bênção do Senhor se cumprindo no meio de nós, por ver essa comunhão, por ver esses irmãos louvando e enaltecendo o teu nome, engrandecendo o teu nome. Verdadeiramente, somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos feito. Eu peço que o Senhor abra os nossos entendimentos, o nosso coração, porque verdadeiramente quando o Senhor nos convence da tua palavra, nós saímos daqui saciados, fortalecidos, porque quando o convencimento vem pelo teu Espírito, verdadeiramente nós saímos com nossos corações alegres. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor dê sabedoria a mim, aos teus filhos, para que possamos compreender a tua palavra e assim o teu nome há de ser exaltado no meio de nós. Abençoa os nossos irmãos na internet, que é onde acompanha esse estudo, que eles possam ser abençoados pelo poder do teu Espírito, que é o Deus de perto, também o Deus de longe, o Deus que age conforme o teu querer, pois nós cremos que a tua palavra jamais voltará para ti vazia, mas ela fará aquilo que lhe apraz. Faça aquilo que lhe apraz em cada coração e que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. É o que nós oramos no nome de Jesus, de Yeshua, o nosso Messias.
Irmãos, primeiro para a gente entrar nesse assunto da unicidade de Deus e da Trindade, deixa eu explicar a você o que é a unicidade e qual é a teologia da Trindade, para que você compreenda o que nós vamos discutir. E aqui é um estudo mesmo, tá? Eu não gosto muito dessa questão de participação, porque às vezes acaba extrapolando o tempo devido às perguntas e a gente foge um pouquinho do contexto. Mas se no final nós pudermos anotar algumas dúvidas e a gente temos pessoas aqui capazes também de compartilhar com vocês, se pudermos tirar dúvidas será um grande prazer, tá? Eu sei que esse tema ele não é de fácil compreensão, mas se você compreender o princípio bíblico, você vai conseguir alcançar o entendimento. Então, primeiro contexto, unicidade. Deixa eu só ver se eu vou me dar bem com esse aparelhinho hoje. Você poderia fazer o teste, Vinícius, comigo, para ver se ele... Isso. Unicidade é a característica ou a condição de ser único, de não haver outros, singularidade, compreensão de um fenômeno na sua unicidade. Quando nós estamos falando que Deus é único, que Ele possui a sua unicidade, nós estamos dizendo que Deus possui uma condição de ser único, de não haver outros, dele ser singular, de não haver nada que possa ser comparado à grandeza de Hashem, a sua magnitude, a sua essência. Então, quando nós estamos falando aqui que existe uma unicidade de Deus, nós estamos querendo dizer que Ele é único. Não existe outro Deus. Somente um Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Só um. Ehad quer dizer um. Adonai Ehad. Ele é singular, ele é único. A teoria da Trindade, ela é uma teoria que foi estabelecida aproximadamente no século III, entre o século III e o século IV. Irmãos, quando vocês estudam a história da Bíblia, você vai ver que Yeshua e os seus discípulos enfrentaram diversas opiniões teológicas. Enfrentaram o helenismo, enfrentaram o gnosticismo, inventaram a cultura romana dentro do seu paganismo, enfrentaram a cultura dentro das divisões que havia dentro do judaísmo. Diversas opiniões teológicas enfrentaram Yeshua e seus discípulos. Mas eu vou mostrar aqui para você, e para que você compreenda essa visão, você precisa entender a visão judaica, bíblica, estabelecida sobre esse contexto, senão você não vai conseguir alcançar o entendimento. Mas eu quero mostrar para você essa visão, mas eu quero apresentar também a visão de Jesus, de Yeshua HaMashiach e os seus discípulos acerca desse tema. Sempre falo, Rita, que é muito mais fácil nós acreditarmos nas exegeses. O que é exegeses? São os conceitos teológicos dados ao longo dos séculos pelos especialistas, PhD em teologia, sei lá o que você pode dar de nomenclatura, do que acreditar na simples palavra de Yeshua e de seus discípulos. Tem coisas que precisam de interpretação e tem coisa que é muito clara. Esse contexto de unicidade de Deus é muito claro quando Yeshua dá a sua opinião. Quando os discípulos apresentam a sua opinião sobre esse tema, eles são claros, eles não dão margem para que haja outras interpretações. Mas se você acompanhar a história da igreja, você vai ver que a história da igreja, tudo que você vivencia e proclama de bíblico, você está falando da nação de Israel. Você fala do Deus de Israel, você fala do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, você fala do rei Davi, você fala dos profetas, você carrega debaixo do seu braço uma Bíblia que tem a Torá, que tem os profetas, que tem a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Esse conceito de Messias, de Salvador do mundo, não havia em nenhuma outra religião, seja ela egípcia, seja ela grega, seja ela romana, seja ela o que for, persa. Qualquer cultura que existia na época nunca proclamou a unicidade de Deus, nunca proclamou a salvação através de um Messias, somente dentro da cultura judaica. E eu acho muito engraçado essa história, que nós pegamos a Bíblia do povo judeu, nós pegamos a história do povo judeu, nós pegamos o Messias do povo judeu e nós excluímos toda a participação e toda a compreensão dos judeus acerca desse tema. E isso não pode acontecer. Eu sempre falo, eu trabalho numa instituição financeira e lá tem um segmento, eu conto essa história para que vocês analisem, né?
tem um segmento chamado Van Gogh, segmento para pessoa física, né? Van Gogh era um pintor. E uma vez eu encontrei um cliente que ele foi falando sobre essa pintura é de Van Gogh, porque lá tinha os painéis da pintura, né? E ele foi falando que ele foi fazer uma visita na Alemanha. Se eu não me engano, Van Gogh nasceu no país, mas a sua carreira foi praticamente na Alemanha, né? Ele foi na Alemanha para estudar a história, entender a compreensão de Van Gogh, para compreender o estilo de pintura, para compreender a sua característica. Eu fico imaginando, olha que engraçado, uma pessoa para estudar uma questão de arte, ela foi para entender a história, a época que essa pessoa viveu. Nós, para estudarmos a Bíblia, nós excluímos toda a história do povo judeu e pegamos a história do 3º século para cá e tomamos como uma verdade, excluindo o judeu. O judeu foi altamente perseguido a partir do 2º século. Quando houve a concepção dessa doutrina aqui, essa teologia da Trindade, não havia participação de nenhum judeu. A teologia da Trindade foi estabelecida dentro do Concílio de Nicéia, no século IV, no ano 325, quando foi instituído a teologia da Trindade, quando foi instituído a adoração do domingo, a celebração do domingo, quando foi instituído a celebração da Páscoa fora do contexto bíblico, dentro do contexto do calendário gregoriano. Na princípio não era o calendário gregoriano, depois se expandiu, mas eles tiraram toda a história do povo judeu. E permanece até hoje essa inverdade, até hoje, 2000 anos, as pessoas continuam nesse mesmo pensamento. Se você frequenta em uma igreja que você não sabe o que é judeu, que você não sabe o que é Torá, que você não sabe o que é profeta, que você não sabe o que é Shabat, que você não sabe o que é festa de tabernáculos, que você não sabe o que é festa de Sucote, de Pentecoste, há algo errado, irmãos. Essas coisas fazem parte do povo de Deus, fazem parte da nação de Israel, na qual você foi inserido. Se você não entende de batismo, se você não entende de conceito de obediência, do conceito de fé dentro do contexto judaico, porque fé no contexto judaico nunca foi acreditar em algo, nunca foi, faz parte, né? Mas nunca foi o sentido da palavra fé em hebraico, quer dizer emuná. Emuná em hebraico significa fidelidade. Para um judeu, quando você acredita em algo que você não exerce fidelidade àquilo, você não exerce fé. Não é o que diz Tiago? Tiago fala isso. Se dissermos que temos fé, mas não tivermos obra, o que quer dizer obra? Prática, obediência? Então não temos fé. Por isso que Yeshua fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Que mandamento? Que mandamento se não havia naquele período o Evangelho? E eu sempre faço uma pergunta para vocês. Em qual livro inicia o Evangelho? Responde rápido. Em qual livro, se bem quando faz essa pergunta, Roberto é esperto nisso, né? Onde inicia o livro do Evangelho? Bereshit. Boa resposta. Bereshit. O Evangelho se inicia em Gênesis. É em Gênesis que está profetizado o Messias. É no livro de Shemot, Êxodo, que está profetizado o Messias. Quando Yeshua queria ensinar os seus discípulos, ele começava a ensinar de onde? Desde Moisés, nos profetas. É nos profetas que está o Evangelho. Onde que se encerra a Torá? Em Deuteronômio? Está enganado. A Torá está no Evangelho. Porque se Yeshua era dito na Torá, da mesma forma a Torá fala do Evangelho. Como que eu posso pegar esse contexto e fugir? E aqui, ó, unicidade, característica ou condicional de ser único, não há outro Deus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a teoria Olha aqui, ó, esse aqui é um dos princípios, dos 13 princípios judaicos, da fé judaica. Um dos princípios. Está escrito, foi elaborado por Rabban Maimônides, no século XII, se eu não me engano. Eu creio com fé completa que o Criador, bendito seja o seu nome, Ele é único e não há unicidade como a dele, de maneira nenhuma. É só Ele e só Ele é o nosso Deus, Ele existiu, existe e existirá para sempre. É um dos princípios, dos 13 princípios da fé do povo judeu. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a teologia da Trindade para que você compreenda. A teologia da Trindade é uma doutrina cristã, do latim
trinitas ou tríade, de trinos, que significa tripla. Define Deus como 3 pessoas com substâncias, expressões ou hipóteses. O Pai, o Filho, Jesus Cristo e o Espírito Santo. É 3 pessoas. As 3 pessoas são distintas, mas são uma substância, essência ou natureza. De acordo com este mistério central da maioria das religiões cristãs, apenas um Deus em 3 pessoas. Apenas um Deus em 3 pessoas. Apesar de distinta uma da outra nas suas relações de origem, como o 4º Concílio de Latrão declarou, é o Pai quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo quem realiza. Nessa concepção dessa teologia, irmãos, quando eles tentaram entender a divindade de Yeshua, que nós vamos falar acerca disso aqui um pouco mais à frente, eles tentaram ensinar que Yeshua não foi criado e foi gerado. Até certo ponto eu compreendo. Nós também fomos gerados e não criados. Mas o fato de ser gerado, por que tiraram a compreensão de ser gerado e não criado? Porque quando você fala de criar algo, você está dizendo que aquilo que foi criado não existia antes. E como já existia a preeminência, o Lucas falou aqui hoje de manhã, que o Messias é algo que antecede a criação do mundo, eles falaram que Yeshua foi gerado, para tipificar que, embora seja uma outra pessoa, ele foi gerado pelo Criador. Nós também fomos gerados, eu fui gerado pela minha mãe, não fui criado, fui gerado dela, fui gerado do meu pai. Mas isso não me faz a Graça, isso não me faz o Luiz, isso me faz o Francisco. Por mais que eu tenha sido gerado, não tire de mim uma outra pessoa. Não tire de mim uma outra essência, uma outra natureza. Fui gerado, mas fui uma outra pessoa, não a mesma pessoa. Apesar de ter características. Vou chegar lá um pouco mais na frente. Nas suas relações um com os outros, são considerados como um todo, coiguais, coeternos, consubstanciais, e cada um é Deus. Deus Pai, você já ouviu isso? Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo. Conta comigo. Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo. Por que falamos triuno, trindade? Porque existe o Deus Pai, Deus Filhos, Deus Espírito Santo. Triuno que subsiste em 3. Um ser único subsiste em 3 pessoas. Essa teologia foi estabelecida no 3º e 4º século, onde diz que existe 3 deuses em uma só pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sempre falo, irmãos, para que a gente consiga compreender a Bíblia, se eu tirar a história do povo judeu, eu vou levar para onde eu quiser levar. Aonde eu quiser levar. Quando a gente fala de prosperidade, você está vendo como está esse mundo dentro de prosperidade. Como as pessoas conceituam prosperidade. Prosperidade no contexto judaico nunca foi abundância de dinheiro. Prosperidade no conceito judaico sempre foi você e eu sermos felizes com aquilo que o Eterno nos deu. Esse é o conceito de prosperidade. É ser feliz com o que eu tenho. Não com a abundância que eu tenho, mas com o que eu tenho. Aonde está esse conceito? Quando você olha José lá no Egito, José foi vendido pelos seus irmãos ao Egito e foi colocado como escravo. E lá a Bíblia fala que ele prosperou. Depois ele foi colocado como no cárcere. E lá a Bíblia diz que ele prosperou. Prosperar quer dizer ser pleno naquilo que Deus lhe deu. Olha como está o conceito de prosperidade hoje no mundo. As pessoas levam para onde quer. Hoje a simbologia para entender se uma pessoa serve a Eterno ou não é se ela tem um carro do ano, se ela tem uma casa boa. Se você está passando dificuldade, você não é ninguém, você não é um servo de Deus. Uma vez uma pessoa chegou para o José e falou assim: que isso, irmão, você é soldado? Você era cabo na época, né, Zé? Soldado, você é soldado? Como que você aceita ser cauda e não cabeça? Olha a mentalidade das pessoas. Esquece que Pedro era um pescador. Pedro era um cobrador de impostos, né? Pescador. Mateus, que era um cobrador de impostos. Yeshua era simples. Era simples. Esquece que a simplicidade não tira da pessoa a prosperidade. Você leva para onde você quiser.
aonde você quiser. E aqui eu quero falar um pouquinho para que a gente entenda por que às vezes as pessoas perguntam assim, por que você fala em hebraico? Simplesmente porque a Bíblia foi escrita exclusivamente em hebraico. Eu vou falar um pouquinho sobre a língua, sobre o falar, como que Deus estabeleceu. A Bíblia foi escrita exclusivamente em hebraico, e querendo ou não querendo, quando a Bíblia é traduzida para as outras línguas, ela perde a sua essência, por mais que ela preserve algumas coisas maravilhosas, mas a sua essência ela perde. Eu vou te mostrar isso aqui um pouquinho mais na frente. Então, estudar a história do povo judeu é estudar a sua história espiritual, a sua história. Efésios capítulo 2 fala que nós fomos inseridos nesse povo. Inserido nesse povo. Você está estudando a tua história. Sai dessa compreensão que só o Francisco, só o pastor José, só o Roberto que ensinam. Você precisa aprender a estudar a palavra de Deus. Não estou falando de aprender hebraico, isso é secundário. Mas estudar a palavra de Deus orando. Nós estamos cantando aqui. Como nós podemos nos sentir forte? É no Senhor. Como que eu posso deixar de ser inconstante? É no Senhor. No Senhor é estudar a palavra e a oração e na prática. E aqui, eu sempre quando eu vou falar num contexto polêmico desse, eu vou nesse ensinamento de Yeshua. Ser bem resumido, João capítulo 9, havia uma mulher samaritana. Os samaritanos foram colocados ali pelo rei da Síria, se eu não me engano. Quando Israel foi levado ao cativeiro babilônico, assim o rei Sírio mandou que habitantes babilônicos fossem morar na terra de Israel. Quando Israel volta do seu cativeiro e reconstrói o templo novamente e volta a habitar na terra de Jerusalém, lá estavam os samaritanos. Os samaritanos criam no Deus de Israel, mas continuavam com as práticas que eles tinham na Babilônia. A Bíblia fala sobre isso. E os judeus não lidavam com os samaritanos, e os samaritanos não lidavam com os judeus. O que Yeshua foi fazer, e esse é um exemplo claro para mim, Yeshua quebra as barreiras de inimizade, mas Yeshua não abre mão da sua fé. Yeshua, para trazer as pessoas para si, ele não convencia, ele não falava palavras lindas para trazer as pessoas para a sua fé. Ele tinha sua posição, ele tinha sua crença e ele permanecia nela, mas ele quebrava a barreira do preconceito, a barreira da inimizade, a barreira de gênero, a barreira de nacionalidade, a barreira de religião, e ele quebra, porque se você ler João capítulo 4, você vai ver que quando Jesus começa a conversar, dialogar com essa samaritana, ela estranha. Como você, sendo judeu, vem a mim, que sou mulher e samaritana? Eu sempre faço essa pergunta e nós precisamos ser inteligentes. Quem falou para essa mulher que Jesus era um judeu? Jesus não falou que ele era judeu. Como que ela descobriu que ele era judeu, Vitor? Pela fala, pela roupa, pelo modo de expressar, com quem andava. Ela reconheceu ele como judeu na hora. Como você, sendo judeu, vem a mim falar que sou mulher e ainda samaritana? E ele começa um diálogo com ela. Os samaritanos divergiam dos judeus acerca da fé. E essa mulher faz uma pergunta a Jesus. Quando Jesus fala para ela que ela estava em adultério, e ele diz isso a ela para que ela fosse chamar o marido dela, e ela falou que não tinha marido, e ele fala assim, dissestes bem que não tem marido, pois já tiveste 5, e o que agora você tem não é teu. Então era de outra mulher. Aí ela vê que ele revela algo que estava escondido na vida dela, ela fala assim, veja o que és profeta. A nossa religião, Jesus, Yeshua, diz que nós devemos adorar a Deus em Samaria, ou Samária. Vós, os judeus, dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. O que você tem a me dizer, Jesus? Jesus dá essa resposta a ela. Olha aqui. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Pois vós, os gentios, ou os samaritanos, como você quiser, adorais o que não sabeis. Nós, está no plural, anarnu. Nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele poderia ter falado assim, Vitor, a salvação vem de mim. Não, ele fala dos judeus, porque a salvação, Yeshua é o ápice da salvação, é a essência da salvação.
Mas a salvação começa em Bereshit. A salvação começa lá em Abraão, quando Deus fala: sai, Abraão, da sua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. A salvação continua em Isaac, a salvação continua em Jacó e nos patriarcas. A salvação continua com Moisés, sendo o primeiro libertador do povo judeu, declarando a unicidade de Deus sobre a face da terra. A salvação vem pelos juízes de Israel, a salvação vem pelos profetas, pelos reis de Israel. Por isso que ele fala que a salvação vem dos judeus. Aí nós queremos estudar um tema, nós excluímos os judeus. Jesus está falando assim: ô mulher samaritana, não diz o nome dela, né? Vocês acreditam em uma coisa, na qual vocês não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos e conhecemos, pois a salvação vem do nosso povo. Isso aqui, Yeshua está dando base à autoridade que Deus deu ao povo de Israel, de ser uma nação de sacerdote para o mundo. Êxodo capítulo 19. Então, como que eu quero estudar uma teologia bíblica da história do povo judeu, do Messias do povo judeu, do Deus do povo judeu, e eu excluo o povo judeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu só quero que nós raciocinemos, pensemos, porque é assim que se estuda. Não consegue, os pastores parecem que querem inculcar na mente das pessoas, e se as pessoas não acreditarem naquilo que eles ensinam, parece que estão condenados, né? Seja pastor, seja padre, seja o que for. Sai dessa compreensão, vocês são livres para pensar o que quiserem. São livres para raciocinar, para questionar com respeito. Respeita a autoridade de um pastor, respeita a autoridade de um padre. Está ali constituído para te ensinar, para te amar, para te ajudar. Respeita a autoridade, mas questione com respeito. Aonde fala de domingo? Me mostra aqui na Bíblia. Aonde que eu tenho que celebrar Natal? Mostra aqui na Bíblia, é uma festa linda, civil, nacional, mas não religiosa. Não religiosa. Aonde que eu preciso ser? Me mostra aqui na Bíblia, me dá. Eu já perguntei isso a diversos pastores, todos eles falam: porque Jesus nasceu no primeiro dia, por isso o domingo. Ainda bem que Yeshua nasceu no primeiro dia. E você sabe o que é o primeiro dia? Estamos hoje no primeiro dia. Encerramos o Shabat, que é a coisa comum do povo judeu. Terminou o Shabat, começa o quê? O primeiro dia. Primeiro dia do judeu não começa à meia-noite, começa ao pôr do sol. Isso é bíblico. Então, é essas coisas que a gente precisa questionar. Onde está o embasamento da fé? Onde que Jesus entrava na sinagoga? Que dia? Shabat. Qual dia que Jesus é o Senhor? O Shabat. Questiona essas coisas. E aqui nós vamos, aqui que eu quero entrar. Primeiro, entendam o conceito judaico. Para eu compreender alguma teologia, preciso compreender o conceito judaico. Segundo, vamos ver os textos que declaram a unicidade de Deus. A Bíblia, de Gênesis, Bereshit, ao livro de Revelação, Apocalipse, ela nunca vai se contradizer. Nunca vai se contradizer. Não existe uma vez, eu já contei essa história aqui, esse padre é um amado, ele casou meu irmão. Eu tenho certeza, eu fui na igreja católica nesse dia no casamento, eu fiquei maravilhado com o ensino do padre. Maravilhado, cheguei a chorar, vendo ele alcançando o entendimento e o eterno indo agindo na vida dele. Só que esse padre, ele celebrou o casamento do meu irmão, esse outro padre, né, que eu estou contando. E ele é um padre que participa do carnaval. Ele participa do carnaval, mestre sala, sei lá, essas participações carnavalescas, né? Ele pula carnaval. E o William Bonner, como é aquele da Gazeta aqui, Mário Bonella. O Mário Bonella foi perguntar assim: mas como o senhor... Irmãos, desculpa estar falando aqui de um padre, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que a maioria dos padres não pensam dessa forma. São homens sérios, que querem servir a Hashem. Dentro do seu tempo, mas querem. E esse padre, o Mário Bonella, perguntou a ele: por que o senhor, como um homem espiritual, religioso e espiritual, celebra uma festa que é profana, que é pagã? Ele falou profana. Aí ele chegou e falou assim: antigamente, nós tínhamos um Deus no Antigo Testamento que era rigoroso e era rígido. Mas a partir de Jesus, nós passamos a ter o Deus do amor.
um Deus que não faz separação entre o profano e o santo. Essa foi a mensagem dele. E eu sei que o que esse padre está dizendo não é nada diferente do que esses imperadores do Império Constantino, porque antigamente não era a Igreja Católica, a Igreja Católica permaneceu depois. Antigamente era o Império Romano, que foi dividido entre o Império Romano, que tinha sua capital em Roma, e o Império Bizantino, que tinha sua capital em Constantinopla. Quem instituiu isso aqui foi Constantino, no século III e IV. Essa compreensão que existia um Deus rigoroso e severo no Antigo Testamento, agora nós temos o Deus do amor e da bondade, foi estabelecida aqui e continua até hoje. Ele estava ensinando aquilo que ele aprendeu, ele estava falando daquilo que ele aprendeu na teologia. Antigamente tínhamos o Deus da lei, você já ouviu isso? Hoje nós temos o Deus da graça. Não existe graça sem lei. Não existe graça sem lei. O Deus da graça sempre foi o Deus de Bereshit a Apocalipse. Deus sempre foi bondoso, embora exigente, embora justo, embora verdadeiro, nunca deixou de corrigir os teus filhos, mas sempre pensando na sua benevolência e na sua bondade. Esse é o Deus da graça. Você sabe por que está escrito aqui, ó? É sempre para nos lembrar que servimos ao Deus da misericórdia e da graça. Aqui está uma frase que Moisés disse logo depois do pecado do bezerro de ouro. Quando a nação de Israel saiu do Egito, pecou e colocou um bezerro para adorar. Moisés sobe ao monte para orar a Deus e pedir perdão. Quando ele pede para ver a glória de Hashem, ele a vê, e ele diz essa frase aqui, ó. Adonai, Adonai, El Harum, Verhanum, Ereapaim, Verav, Hesed, Vemet. Adonai, Adonai, Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, em grande em graça e verdade. O Deus da graça e da verdade está desde Bereshit, desde o livro de Gênesis, desde a criação. Tira essa compreensão que Deus era um ontem e é outro hoje. A Bíblia diz ao contrário, Deus é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Tudo que o mundo ensina parece que é contrário à Bíblia, né? E é verdade. Então vamos ver aqui os textos que declaram a unicidade de Deus. Acompanha comigo, ó. Deuteronômio capítulo 4, verso 9. Portanto, reconhece nesse dia e reflete em teu coração, Adonai. Deus tem um nome, tá, irmãos? Vários nomes. Adonai é um deles. Adonai é o único Deus, tanto nos mais altos céus como na terra. Não há nenhum outro. É um texto que fala sobre unicidade. Tem vários. Eu só trouxe alguns. Isaías capítulo 46, verso 9. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou o seu Deus e não há outro. Sim, somente eu sou o seu Deus e nada e ninguém a mim se compara. Vamos continuar? Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Que texto é esse em hebraico? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deus é único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não é um em três, é um. Agora eu quero te mostrar o pensamento de Yeshua acerca desse tema. Irmãos, esse estudo, eu queria ter trago no Shabat de manhã, mas eu falei assim, os irmãos da tarde, geralmente eles não vêm no Shabat de manhã por causa do trabalho, devido às suas atividades. Eu falei, eu preciso trazer esse ensino para eles, para que eles entendam a compreensão bíblica e verdadeira sobre esse tema. E eu quero te mostrar aqui, ó, o pensamento de Yeshua acerca dessa unicidade. Lembre-se, é mais fácil acreditar nas teologias dos homens do que acreditar nas simples palavras do nosso Messias. Simples. Yeshua uma vez foi questionado qual é o principal dos mandamentos. Vamos ver isso? Aproximou-lhe deles um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, lhe perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o primeiro de todos? Sabe quantos mandamentos existem na Torá? 613. Desses 613, Yeshua, qual que é o primeiro de todos? Yeshua lhe respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é Shema
Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, beho levavecha, uveho nafshecha, uveho meodecha. Está aqui, ó. A maior profissão de fé de qualquer judeu. Se você perguntar qual é a sua declaração de fé, o judeu vai dizer essa palavra. Na hora, na lata. Ele não vai responder outra palavra. Ele vai lembrar desse versículo na hora. Shema Israel Adonai Echad. É a última frase quando um judeu conscientemente vai partir para a eternidade e diz: Shema Eloheinu Adonai Echad. Ele diz, ó, vamos ler juntos? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Semelhante a esse, amará o teu próximo como a ti mesmo. Mas olha Yeshua declarando a unicidade de Deus. Francisco, ainda não estou convencido. Me mostra outro texto. Vamos lá. Já coloquei 2 ali, né? Melhor. Marcos capítulo 10, verso de 17 a 18, diz assim, ó. E colocando-se Yeshua a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se indagou-lhe: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Yeshua: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Yeshua, além de declarar a unicidade de Deus, declara que somente Deus é bom. Nem ele que morreu por mim e por você, embora ele seja, nem isso, ele para demonstrar a você a sua obediência a Hashem, ele declara a unicidade de Deus. Bom é só um que é Hashem. Se você é abençoado é por causa de Hashem. Se você é feliz é por causa de Deus. Se você é próspero é por causa de Deus. Se você é bom é por causa de Deus. É isso que ele está te declarando. Por mais que Hashem tenha os seus mensageiros e tenha a sua forma de agir, mas Hashem que é bom. João capítulo 17, verso 3, palavras de Yeshua. E a vida eterna é essa: que te conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e Yeshua Hamashia, a quem enviaste. Simples, irmãos. Não dá margem, Sandrinho. Não tem outra margem. Aqui não precisa de um teólogo em PhD entender que Yeshua está falando que existe só um Deus. Quando Yeshua está, quer dizer, vai lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, não coloquei, mas eu lembrei desse texto aqui agora. Olha lá no verso 10, Yeshua está sendo aqui tentado por Satã, né? Por Satanás, conhecido aí na nossa língua. Lá no verso 10, ele diz assim, ó, verso 8, 4, verso 8, Mateus 4, 8. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Yeshua lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás, ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele. Em todo momento que você vê o diálogo de Yeshua, você vai ver ele exaltando a Deus. Eu não falo das minhas palavras, mas eu falo a palavra daquele que me enviou. Eu não realizo os milagres por mim mesmo, mas eu faço o milagre daquele que me enviou. As palavras que eu vos digo não são palavras minhas, mas as palavras daquele que me enviou. Yeshua tinha uma obediência, ele tinha uma hierarquia na qual ele respeitava e respeita até hoje. Agora eu quero mostrar para vocês os pensamentos dos discípulos, né? Porque você pode falar assim: ah, Francisco, mas Yeshua tem um pensamento, mas Paulo mudou. Vamos ver se Paulo mudou o pensamento? Pensamentos dos discípulos sobre a unicidade.
1 Coríntios capítulo 8, verso 5, diz assim, ó: pois ainda que haja os chamados deuses, e está em letra minúscula ali com essa intenção, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, ele estava falando dos judeus e para eles, os irmãos de Corinto, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, em um só Messias, Yeshua, por intermédio de quem tudo que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Um só Deus. Efésios capítulo 4, verso 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E para finalizar, para a gente entrar nesse conceito, que eu só estou falando, mostrando exemplos, depois nós vamos entrar no conceito. 1 Timóteo capítulo 5, verso 2. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, o homem. Tem vários outros textos, tá, irmãos, no Novo Testamento, vários outros. Paulo, na maioria das vezes que ele se apresentava, ao Deus único e imortal, invisível, mas real, a ele ministramos o louvor. A gente tem um louvor dizendo isso, né? Ao Deus único, imortal. Tem vários textos. Por que eu finalizei com isso aqui, Carlinhos? Porque esse verso vai nos dar a entender sobre a questão de Yeshua. Porque entender que Deus é único é fácil. Mas, Francisco, me explica acerca de Yeshua. Me explica como eu posso entender sobre o Messias sem tirar a unicidade de Deus, sem tirar a singularidade de Deus, sem tirar a sua exclusividade. Me ensina acerca de Yeshua. Por isso que eu finalizei com esse texto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e homem. Yeshua HaMashiach. Esse texto aqui é a base de tudo. Porque se eu entendo esse texto, e aqui, irmãos, que é engraçado, que dentro da concepção cristã, só existe essa compreensão a partir do momento que Yeshua entregou a sua vida por nós. Eu vou te mostrar que isso não é verdade. Aqui é um complemento, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Yeshua HaMashiach, o homem. Nessa compreensão cristã, só passou a existir essa intermediação quando Yeshua entregou a sua vida por mim e por você. Essa não é a realidade da Torá. Essa não é a realidade do Evangelho. Você quer ver um exemplo claro com isso? Quando Yeshua foi questionado se ele era maior do que o nosso pai Abraão, o que ele fala? Antes de Abraão ser, eu era. E ele diz assim: e Abraão viu os meus dias e se alegrou. Se alegrou. Ou seja, se Abraão viu os dias de Yeshua, quer dizer que a ação de Yeshua, quer dizer que a atividade de Yeshua já existia antes dele entregar a sua vida por mim, por você. E por toda a humanidade. E por toda a humanidade. Francisco, o que eu preciso entender? Vamos entender um pouco dessa unicidade? Eu queria que você fosse comigo lá em João capítulo 1. João capítulo 1. Diz assim, ó. Até o verso 3 só, tá? Todo esse capítulo de João é lindo, tá? Mas eu quero pegar só até o verso 3. Diz assim, ó, João capítulo 1, verso 1, 2 e 3. No princípio era a palavra, na maioria das Bíblias de vocês deve estar verbo. O sentido do verbo é mesmo, tá? Mas no original seria a palavra logos, que se traduz como palavra. Depois eu vou mostrar o que é logos na filosofia, para que você entenda um pouco. Davar. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Francisco, olha a confusão. No princípio estava com Deus, o verbo era... No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era
Deus. Tira a compreensão de verbo, porque se você não vai entender. Grave em palavra. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Francisco, você acabou de falar que Deus é único. Aqui está falando acerca de Jesus, de Yeshua. A palavra estava no princípio, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Primeira coisa que eu quero te mostrar aqui. Primeiro tema que eu quero te mostrar. Palavra. Quando você estuda aqui, escuta, olha para mim. Quando você verifica o verso 3, dizendo que todas as coisas foi feito para o Messias, isso não é uma compreensão cristã. Isso é uma compreensão plenamente judaica, datada a mais de 3 séculos antes de Yeshua. Onde os judeus, os rabinos, dizem que todas as coisas foram criadas para o Mashiach. Então, quando João, como judeu, está dizendo que tudo foi feito para ele, por meio dele, ele está falando um conceito estritamente judaico. Estritamente judaico. Segundo tema. Aqui a palavra no grego, essa palavra que está traduzida na sua Bíblia como verbo, ou em algumas outras Bíblias está escrito... Quem está escrito palavra aí? Levanta a mão. Em outras Bíblias está escrito palavra. Essa palavra em grego quer dizer logos. Essa teologia, ou essa filosofia, não é uma teologia, é uma filosofia, essa compreensão filosófica de logos, é uma compreensão datada de 5 séculos antes de Jesus, estabelecido por Heráclito. Heráclito era um filósofo grego, onde ele diz que existe um logos, que é a essência do universo. Na compreensão de Heráclito, logos era algo que dava ordem ao universo, para que todas as coisas coexistissem. Se existe uma ordem no mundo, é essa ordem que dá vida, é essa ordem, esse logos que dá ordem, que dá organização. Na filosofia grega, isso era chamado de logos. Quando João tem a visão que ele tem, dos livros que ele escreve, ele estava na ilha de Patmos, que é uma ilha grega. Ele pega esse conceito filosófico, que dizia que existia uma ordem chamada logos, que dava origem ao mundo, que organizava o mundo, e ele chama esse logos de quê? Palavra, davar. Como que Deus criou o mundo? Deus disse, haja luz, houve luz. Haja a separação entre os mares e terra. Houve separação entre mares e terra. Deus disse, seja criados os seres celestiais, foram criados os seres celestiais. Haja a separação entre dia e noite, houve dia e noite. Haja as plantações, os animais aquáticos e terrestres, houve tudo pelo quê? Pela sua palavra. A palavra foi dando ordem, ela foi originando, ela foi gerando, ela foi dando vida, ela foi dando ordem, porque antes o mundo era sem forma e vazia. Aí Deus vai e cria luz, dando ordem ao mundo. João pega esse conceito grego e ele dá o conceito bíblico. Ele chama esse logos de palavra. Aí lá no verso 14 ele fala assim, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como filho unigênito, cheio de graça e verdade. Hesed vemit. O que ele fala? Ele explica que a palavra é a forma na qual eu e você conseguimos interagir com Deus. É só assim que eu e você compreendemos. Deus, dentro da teologia bíblica, ele é algo abstrato. Eu não vejo. Eu não falei aqui que Paulo fala, o Deus invisível, imortal. Não vemos a Deus. Essa é uma teologia bíblica. Deus não tem forma, não tem corpo. Quando Deus fala que os teus olhos veem, que os seus ouvidos ouvem, que a sua mão, que o seu dedo escreveu a Torá, é para que a minha e a sua mentalidade possa entender que saiu de Deus, que foi gerado por Ele, mas Ele é incorpóreo, Ele não tem forma. Deus é invisível, Deus é espírito. Então, quando Deus interage com o ser humano, Ele interage com o quê? Com o intelecto, através da palavra, através da linguagem, através da fala.
Você só consegue interagir com Deus pela oração, pela meditação, pela intercessão, pelo estudo, pela palavra. É assim que Deus se materializa em você. É assim que você compreende a Deus. Deus criou uma língua, irmãos, que Ele dividiu lá em Gênesis capítulo 11, nas línguas das nações, mas existia só uma língua. E Ele escreveu a sua palavra nessa língua. Quem conhece o hebraico sabe dessa realidade. Quem conhece o hebraico, estuda um pouquinho do hebraico, sabe que essa é uma realidade. A forma que Deus materializa, e tudo que materializa a presença de Deus, representa Hashem. Traz a sua essência, traz a sua jurisprudência legal. Faz com que a sua representatividade seja plena. Por isso que ele fala que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Porque ela deu vida, ela gerou, ela deu ordem ao mundo. Grave isso na sua cabeça. Fique com isso. Vá lá em... Deixa eu passar aqui, ó. Passa para mim, Alex, fazendo um favor. 2 vezes. Aí, Êxodo 33, verso 20. Olha que interessante esse texto. E aqui, irmãos, eu quero que vocês compreendam o que eu vou falar aqui em Êxodo 33. Olha aqui, ó. Verso 19 a 20 diz assim, ó. E o Senhor orientou Moisés. O que tinha acontecido? Só para eu contar um pouquinho a história. A nação de Israel tinha cometido o pecado do bezerro de ouro. E Moisés sobe ao monte pedindo ao Eterno para que perdoasse a nação de Israel. Deus ouve a oração de Moisés, perdoa a nação de Israel, e Moisés pede para ver a glória de Hashem. Aí Deus, ao ouvir o pedido de Moisés, ele diz essa frase, olha aqui, ó, esses versos. E o Senhor orientou, farei passar diante de ti, Moisés, toda a minha bondade, e diante de ti proclamarei o meu nome, Adonai. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou, eu até coloquei aqui em branco, em letra maiúscula, ó, não poderá ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. E concluiu o Senhor, eis aqui um bom lugar junto a mim, ponte sobre a rocha. Medita nisso aqui, irmãos. Medita comigo, vamos raciocinar. Moisés pede para ver a glória de Hashem. O que é ver a glória de Hashem? Ver Hashem, ver a sua bondade, ver os seus caminhos, ver as suas obras. Hashem ouve a voz do servo Moisés, do justo, do sadique, do homem fiel e verdadeiro como Moisés. Mas ele fala assim, Moisés, homem nenhum, Moisés, ser humano nenhum, Moisés, pode ver a minha face e permanecer vivo. Eu vou fazer um jeito aonde você possa ver algo que é permissível a você enxergar, de forma que você não seja morto. Te põe sobre a rocha. Sabe o que é a rocha? Quem é a nossa rocha? Yeshua. Põe-te sobre a rocha. Yeshua é o elo entre Hashem e nós, faz com que eu tenha relacionamento com o único Deus, na qual eu não seja aniquilado, não seja morto. Quando Hashem está dizendo aqui que homem nenhum pode ver a sua face e viver, ele está sendo verdadeiro. A Torá não está brincando, ela não está mentindo, embora Deus não tenha face, né? Mas Deus estava querendo, você não pode ver a minha essência e permanecer vivo, porque é fora dos seus padrões, é fora da sua essência a minha essência. Então eu vou criar um jeito, uma maneira na qual você possa se relacionar comigo e você não venha a ter a morte. Te põe sobre a rocha. Esse é o princípio para que você entenda a unicidade de Deus. Por quê, Francisco? Porque você não pode ver a face de Hashem. Você lembra que lá eu li um texto anterior que diz, pois só há um Deus e um só intermediário entre Deus e o homem, Jesus e o homem,
Esse aqui é o exemplo mais claro que você possa entender. Agora vamos continuar. Francisco, quer dizer que o meu relacionamento com Deus tem algo que a essência de Deus eu não posso ter ainda? Tem algo da essência de Deus na qual a mim e a você nós não podemos obter ainda. Um dia obteremos, um dia o veremos face a face, mas ainda não podemos ver. Passa um pouquinho, olha que interessante. Aqui você não precisa passar sua Bíblia não, que vai estar em hebraico. Vamos entender isso melhor? Passa aí, Alex, fazendo um favor. Pode passar. Mais uma vez. Êxodo capítulo 3. Vai lá em Êxodo capítulo 3 que nós vamos ler. Vai lá, Êxodo capítulo 3. Eu estou te ensinando aqui agora acerca de Yeshua para você entender isso melhor. Êxodo capítulo 3, verso 2. Eu acho que todo mundo conhece essa história de Moisés, né? Eu não vou fazer um resumo dela aqui não, tá? Mas Êxodo capítulo 3, Moisés estava apacentando, verso 1, ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Hashem, de Elohim. Presta atenção aqui, o verso 2, em hebraico. Presta atenção aqui agora na tela, no slide. Olha aqui, ó. Aqui está escrito, igualzinho ao texto de 4.000 anos atrás. Igualzinho você pegar o nosso Sefer Torá, que tem 200 anos o nosso Sefer Torá. Se você pegar, vai estar o mesmo texto que eu coloquei aqui para você no nosso slide. Vou ler com vocês bem devagar. O que me interessa é essa parte inicial aqui, ó. Aqui já dá para a gente dar a compreensão do que eu quero transmitir para você. Aqui está escrito assim, ó. Vai errar, Malar, Adonai, Elav, Belabait, Esh, Mitor, Hasner. Vai errar, Malá, Adonai, Elav, Belabait, Esh, Mitor, Hasner. Vou traduzir aqui em português. E apareceu um mensageiro do Senhor a ele, do meio do fogo, de uma sarça em fogo, no meio da sarça. Olha que interessante, irmãos. Veja o que está escrito na sua Bíblia. Olha só, capítulo 2. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo. Está aqui, ó. Verraiá Malá, apareceu um mensageiro. A sua Bíblia traduz como anjo. Malar, em hebraico, não quer dizer só anjo, quer dizer mensageiro. Aquele que foi enviado por alguém, aquele na qual Elohim enviou. Apareceu o mensageiro de Adonai, do Senhor, a ele, a Moisés, numa chama de fogo no meio da sarça. Olha que interessante. Quem apareceu? Foi Deus? Responde. O mensageiro. Malá, um anjo. Apareceu um mensageiro. Vamos continuar lendo o texto? Vocês já entenderam? O que está traduzido na sua Bíblia está certinho. Só que a Bíblia coloca anjo, né? A gente sempre age anjo, aquele que guarda, aquele que protege. No contexto judaico, mensageiro, malar, é muito mais do que anjo. É um enviado de Hashem, com algum propósito, com um fim, com um objetivo, com uma atividade a fazer. Olha o verso 3. Então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá, Moisés falando, e verei essa estranha visão, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele. Quem bradou, irmãos? Quem bradou? Mas quem tinha sido enviado? Deus ou o anjo? O mensageiro. Mas quem, e se você olha no hebraico, está Adonai, está o tetagrama. Tetagrama é o nome de Hashem. Yud, He, Vav, He, está aqui, ó. O tetagrama.
Aqui no verso 2 diz que o mensageiro aparece a Moisés. Mas a partir do verso 4 diz assim, ó: vendo o Senhor, vendo Adonai, está Adonai, o nome de Hashem, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés, respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá, tiras as sandálias do teu pé, pois o lugar em que estás é terra santa. Olha o verso 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para quem? Para Deus. Tudo a Bíblia aqui, a partir do verso 4, fala Adonai. Adonai Eloheinu, Adonai nosso Deus. Olha a resposta em hebraico aqui no verso 6 que você acabou de ler, ó. Olha aqui em hebraico. Passa para mim, Alex, por favor. Aqui em hebraico, ó. Vai Omer Anohi Elohei Avihá, Elohei Avraham, Elohei Isaac, Ve Elohei Yaakov. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Engraçado, mas quem apareceu foi quem? O anjo, não Hashem. Mas quando Moisés começa a dialogar com aquele anjo: eu sou o Elohim de Abraão, eu sou o Elohim de Isaac e eu sou o Elohim de Jacó. Quer ver? É esse contexto judaico que você precisa compreender para entender acerca do Messias. Vai comigo lá em Gênesis. Gênesis no capítulo 18. Vamos entender mais um exemplo parecido com esse. Gênesis 18. Verso 1 diz assim, ó: depois apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Mané, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Quem apareceu, irmãos? O Senhor. Gênesis 8, verso 1. Olha o verso 2. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. 3 anjos, 3 mensageiros visualiza Abraão. Só que a Bíblia começa falando no verso 18 que apareceu o Senhor a Abraão. Adonai, está Adonai. Apareceu Adonai a Abraão. Só que Abraão visualiza o quê? 3 anjos. Um anjo vem só para anunciar a Abraão que ele teria um filho, mesmo ele e Sara sendo velhos. Depois 2 anjos, você olha no capítulo 18, aparece 3, depois só 2 anjos, desce para Sodoma e Gomorra para julgar Sodoma e Gomorra. Mas aqui era quem? Os mensageiros, os anjos. Para a gente finalizar esse contexto, vai comigo em Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23, verso 20, diz assim, ó: eu envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho. Eu vos envio quem? Um malar, um anjo, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra eles, ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o quê? O meu nome. Você sabe o que Yeshua diz no seu findar, na sua oração? Pai, eu dei o seu nome e continuarei a fazê-lo, a apresentá-lo. Se, porém, diligentemente ouvires a voz e fizerem tudo o que este mensageiro disser, que eu disser, na verdade, né? Então serei inimigos dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. Olha que engraçado. O Eterno falando que vai enviar um anjo, Josi. E esse anjo, se nós não ouvíssemos, anjo aí na sua Bíblia, né? Mas é mensageiro, malar. Se não ouvíssemos a voz desse mensageiro, ele não perdoaria o nosso pecado. Anjo perdoando o pecado?
Mensageiro perdoando o pecado. Você lembra que quando Yeshua estava perdoando o pecado, fala, levanta-te e anda. E os judeus reclamam, como você tem autoridade para perdoar o pecado? E ele fala, o que é mais fácil? Dizer, levanta-te e anda, ou os seus pecados estão perdoados? Aí ele fala, levanta-te e anda. Para demonstrar que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar o pecado. O que eu quero te mostrar? O mensageiro de Hashem, ele tem a representatividade legal, jurídica de Hashem, de Deus. Ele passa a ter as mesmas características, ele passa a ter a mesma representatividade, o mesmo poderio, o mesmo valor, o mesmo amor, a mesma bondade, os mesmos atributos. É aí que entra o nosso Mashiach, mas isso não tira a unicidade de Deus. Isso não tira a unicidade de Deus, irmãos. Quando eu falei lá que só existe um intermediário entre Deus e o homem, está querendo dizer que Deus nós não podemos vê-lo, não podemos ver a sua face e sobreviver. Então Deus envia o seu mensageiro, Yeshua HaMashiach, aquele a quem nós podemos nos relacionar para que tenhamos livre acesso ao Pai. Ele é o mensageiro de Hashem, ele representa Hashem. Ele dá legalidade jurídica na representatividade de Hashem. Por isso que Yeshua disse, tudo que eu vos digo, eu não digo palavras minhas, mas eu falo as palavras daquele que me enviou. Aquele que foi enviado tem a mesma representatividade daquele que enviou. A mesma representatividade. Você quer um exemplo claro sobre isso? O Rabino Mateus explica isso de uma forma muito sábia. Quando nós temos o nosso presidente, e o nosso presidente precisa fazer alguma viagem internacional, quem assume? O vice. Quando o vice-presidente assume, ele passa a ter o status de quê? Presidente. Ele passa a ter as atribuições de quem? Do presidente. Ele passa a ter as funções de quem? Do presidente. Até que o presidente retorne e ele volte a ser o quê? O vice. Se você não entender a representatividade estabelecida na palavra de Hashem, você não vai conseguir entender a unicidade de Deus. O fato de Yeshua ser o mensageiro único de Hashem sobre a face da terra não tira Deus de ser único. Não tira de Deus a adoração única. É o que Yeshua ensinou a mim e você. Adore só a Deus, ame só a Deus. A vida eterna é essa, que creia em Deus como único e o seu mensageiro a quem enviastes. Francisco, não entendi nada. Eu estou querendo dizer para você que quando Deus enviou um mensageiro, na qual Deus não pode, nós não podemos ver a face de Deus, interagir com Deus na sua plenitude e sobreviver, Deus nos coloca entre a fenda da rocha, de maneira que eu e você possamos, através desse mensageiro, nos relacionar com Deus. Se você lê em casa, depois lê em casa, 1 Coríntios capítulo 15, você vai entender direitinho. Direitinho. E Yeshua tem os atributos divinos, sim. Sim, perdoa pecados. Age a favor de Hashem. Proclama as palavras de Hashem. Cura, liberta, salva, restaura. Todos os atributos de Hashem, porque Hashem assim o comissionou. Hashem assim o estabeleceu. Aí você entende a divindade de Yeshua, sem tirar a divindade e a unicidade de Deus. Deus é único, e não existe outro fora dele. Quer entender isso melhor? Vai em Isaías capítulo 61. Isaías 9, desculpa. Por isso que eu te mostrei que quando Moisés começa a se relacionar, ele fala com Malá. Eu sou o Deus. Esse anjo fala para Moisés. Eu sou o Deus de Abraão. Por acaso esse anjo, esse Malá estava tomando o lugar de Deus? Não, ele estava representando a Deus. Quando o anjo visita Abraão, ele estava representando a Deus. Eu sou o Deus do vosso pai Abraão. A Bíblia diz que Moisés falava o quê? Face a face com? Face a face com? E pode ver a face de Deus e viver? Com quem que Moisés se relacionava?
com Yeshua HaMashiach. Eu creio nisso plenamente. Eu creio que Yeshua HaMashiach era o elo que Moisés tinha como mensageiro, como enviado de Hashem. Por isso que quando Paulo fala que só existe um intermediário entre Deus e o homem, não é só no momento da ressurreição. Era no relacionamento de Moisés, era no relacionamento de Abraão, era no relacionamento de Jacó, representando ao único Deus na face da terra. Se Yeshua deixar de pregar isso, ele não é o Messias. Não é o Messias. A teologia da Trindade estabelece que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Essa doutrina é falsa. Existe o único Deus. E sim, existe a manifestação de Deus através do teu Filho e através do teu Espírito. Quando você entende esse mensageiro, esse elo, como que Deus interage conosco? Deus é carne, Roberto? Como eu estou interagindo com você? Com a mão, com a fala, com o olhar, com o ouvido, com o tato, com as expressões, porque nós somos seres físicos e espiritual. Mas como que Deus se relaciona conosco? Com o Espírito. Então Deus precisa da manifestação do seu Espírito no meio de nós para manifestar conosco, para se interagir conosco. Sim, existe o Espírito de Deus, é santo, é o seu mensageiro. Yeshua nos prometeu que não nos deixaria órfãos. É a forma que Deus tem de interagir conosco. É a manifestação de Deus para o homem. Aqui Isaías, capítulo 9, versos 6 a 7. Passa aí para mim, Alex, por favor. Está funcionando, pode deixar. Olha que interessante. Isaías capítulo 9, versos 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Adonai forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo, com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do eterno dos exércitos falar isso. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se você entender a representatividade, você vai entender esses atributos. E para finalizar, olha esse texto, se não resume tudo que nós falamos aqui. Tudo que falamos. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Diz assim, ó. De sorte, irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua, em Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a ele, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Yeshua se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Yeshua é o Mashiach, para a glória de Deus Pai. Eu acho engraçado, né? Yeshua ensinando isso aqui durante 3 anos para os discípulos, ensinando dessa representatividade, ele perdoando o pecado, ele curando as pessoas, ele falando do nome de Hashem, ele falando de palavras de vida. Aí chega Filipe no final e fala assim: Senhor, mostra-me ao Pai. O que Yeshua fala? Filipe, estou convosco há tanto tempo e não me vês? O que ele estava querendo dizer? Eu sou a representatividade de Deus na qual você pode enxergar e se relacionar. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Entender a representatividade de Yeshua não tira a unicidade de Deus. Quer ver entender isso muito fácil? Quem nós devemos amar? A Deus sobre todas as coisas. Quem nós devemos adorar? A Deus sobre todas as coisas. Quem nós devemos servir? A Deus sobre todas as coisas. Quem nós devemos louvar? A Deus sobre todas as coisas. Quando você entende a representatividade, você vai entender que da mesma forma que você honra ao Pai, você honra ao Filho.
Parece que no reino espiritual tem uma disputa, né, Zé? Uma quantidade está adorando Jesus, a outra está adorando... Irmão, você vai na igreja cristã, mas vira uma bagunça. Eu já vi até tridismo. Tridismo, olha na internet. O dízimo do Pai, o dízimo do Filho e o dízimo do Espírito Santo. Olha a realidade, por isso que eu estou falando, você leva para onde você quiser. Deus é único. E enviou o seu malá, o seu mensageiro, para a salvação de todo aquele que nele crê. 1 Coríntios capítulo 15 diz isso, que Yeshua está estabelecendo o seu reino para que Deus seja tudo em todos. Esse é o papel do nosso Mashiach. Essa é a missão do nosso Mashiach. Se você acredita que você vai morar no céu, pois bem. Mas antes você vai viver o reino, onde você vai ter que subir a Jerusalém, a Jerusalém, para celebrar a festa de tabernáculos, a festa de Sukkot. É o que diz Zacarias capítulo 14. Antes você vai subir ao monte de Sião para você aprender sobre a Torá de Hashem. É o que diz Isaías capítulo 2. Essa é a promessa dos profetas do Messias. O Messias há de estabelecer o nome de Hashem sobre a face da terra. E não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Essa é a promessa dos profetas. Um dia sim viveremos os novos céus e nova terra. Mas sem antes ocorrer a Jerusalém espiritual que nós vamos viver, onde todas as nações vão subir para ela. Você não espere novos céus sem antes isso acontecer. O nosso Mashiach há de voltar e há de reinar e estabelecer o nome de Hashem sobre toda a face da terra. Então espero que vocês tenham entendido. Crer que Deus é um é a essência do mandamento. Deus é único. E isso não tira a divindade de Yeshua. Ele é a representatividade do Deus vivo. E ele declara a unicidade e o amor ao único Deus sobre a face da terra. Espero que vocês tenham compreendido. Que Hashem nos abençoe, que Hashem abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que a gente se volte para Ele, se volte para a essência dEle, porque Ele verdadeiramente é o único Elohim sobre a face da terra. Amém?